Boa noite, pessoal. Estou aqui novamente com vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre o Evangelho. Hoje a gente vai falar do capítulo 19, o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Eu quero dar as boas-vindas para o pessoal do Centro 3 de Outubro e para todas as pessoas que estão assistindo essa palestra, de todos os centros e também de todas as religiões, né? Com total abertura para que a gente possa pensar nessa questão da fé. Eu gostaria de fazer uma oração inicial para que a gente possa entrar na concentração necessária para receber todos os ensinamentos que vêm da espiritualidade superior. Eu me coloco à disposição da espiritualidade superior para que eu possa transmitir a vocês aquilo que deve ser transmitido a cada coração. Jesus, Mestre amado, obrigado por estar aqui nessa oportunidade de servir, de estar a serviço teu. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que vão assistir a esse momento, a todas as vibrações positivas que vão estar junto com a gente, a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que vão fazer companhia para a gente agora e depois também assistindo a essa palestra em outro qualquer lugar, a essa reflexão em outro lugar, no Facebook, no YouTube, onde quer que seja. Gratidão. E que nós possamos, então, receber essas mensagens da espiritualidade superior com graça, com leveza e com todo o entendimento necessário. Que assim seja, assim é. Então, vamos trabalhar essa ideia da fé que transporta montanhas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o nosso centro hoje aqui, ele fala assim: é uma grande conquista do espírito na grande caminhada evolutiva acional. Em uns, a fé é inata. Basta apenas uma fagulha para que ela se manifeste, pois já trazem a base de outras vidas, noutros, porém, é um grande caminho a ser iniciado. Então, assim, nós sabemos que nós temos a centelha de Deus dentro dos nossos corações, a centelha de Deus dentro da nossa concepção espiritual. Nós somos criados, né, simples, ignorantes, únicos e irrepetíveis. A gente está nessa caminhada terrestre aqui por algum motivo, né? E a gente já tem essa fagulha de Deus, desde a época que a gente era mineral, depois passando para vegetal, passando para animal e agora como hominal. O que a gente ganha nessa nova etapa de hominal é a razão, é a consciência, né? A gente vai buscando cada vez mais a consciência. Sempre lembrando que no próprio Evangelho é colocado que nós éramos instintos, depois sensações e depois sentimentos. No mundo de provas e expiações, como nós estamos na fase da sensação. Muitas vezes ainda experienciamos os instintos e muitas vezes tocamos nos sentimentos para poder, então, fazer a nossa caminhada evolutiva na Terra. O nosso único objetivo é a evolução. E tudo isso que eu estou falando precisa ter fé para acreditar em, né? Tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente coloca, tudo isso que é colocado, precisa ter fé para acreditar. E é isso que é fé, acreditar, né? Acreditar que existe, acreditar que a gente pode muito além. A nossa maior missão é conosco mesmos. A gente não pode mudar ninguém que está ao nosso redor, ninguém. A gente só pode modificar a nós mesmos. A gente só pode fazer com que nós mesmos cheguemos à evolução que nós buscamos. Por isso precisamos ser buscadores. E para sermos buscadores, precisamos acreditar. E para acreditar, precisamos ter fé, né? E Jesus disse, né? Ter fé, acreditando que é possível trocar uma montanha de lugar. Talvez isso não seja metafórico. Mas mesmo que seja metafórico, vamos pensar nisso. Se a gente pode transportar montanhas, é só acreditar. Acreditar de todo o coração. Né? Quantas pessoas recebem graças, né? Graças superiores, assim, praticamente impossíveis para os olhos humanos. Por que elas conseguiram? Porque elas acreditaram, porque elas tiveram fé. Né? É isso que é fé. A fé faz a gente se modificar,
faz a gente fazer como Paulo de Tarso, tirar o homem velho, né, e fazer transbordar o homem novo, fazer esse homem novo seguir pela vida, cada vez se renovando mais. A gente não tem que tirar a capa do homem velho uma vez só, não. A gente tem que ser como a lagosta, né, que vai mudando de capinha cada vez que ela se sente preparada para crescer mais um pouco. Ela vai tirando aquela capinha e vai desabrochando novamente. Daí ela se sente preparada para crescer de novo, ela tira outra capinha e vai, e assim ela vai no seu processo de evolução ali dentro dela mesma. A gente pode se inspirar nisso e fazer com que a todo momento a gente seja metamorfose, a gente esteja em metamorfose, a gente faça metamorfose e a gente escolha a metamorfose. Tudo é escolha, né? A gente também escolhe ter fé. A gente escolhe, na nossa caminhada de buscador, ter a fé mais acirrada, mais comprometida, mais próxima daquilo que realmente a gente está buscando, que é a nossa evolução. E a gente vai caminhar por caminhos, né? Uns vão escolher uns caminhos, outros vão escolher outros caminhos, outros, mas tudo vai culminar na evolução, porque todos são caminhos. A fé, junto à inteligência, ela culmina na caridade e no crescimento espiritual, no crescimento da pessoa, no crescimento para a evolução. A inteligência menos a fé vai gerar o egoísmo e a estagnação. Então, assim, a inteligência aliada à fé, ela vai levar a gente muito longe. Caridade, né? Traduzindo do hebraico lá, antigo, também a gente pode traduzir como amor. Para mim, né, a maior religião que o Cristo trouxe para a gente aqui na Terra foi o amor. Então, eu prefiro acreditar, fora do amor não existe salvação. Fora da caridade não existe salvação. E essa caridade não é só para com o outro, não. É para com a gente também. A gente precisa ser benevolente e caridoso com a gente mesmo. É isso que a gente precisa tentar aprender. A ser caridoso e benevolente com a gente mesmo. A gente ter amor com a gente mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, a inteligência aliada à fé leva a gente muito longe. Leva a gente ao crescimento, à evolução. A inteligência menos a fé, só a inteligência vai gerar egoísmo e a estagnação, porque a pessoa ela vai achar que ela já sabe tanta coisa, que ela já é tanto, que ela vai ficar tão inchada de si própria, sem olhar para os lados, que ela vai estagnar. Né? Aquele que acha que já chegou num ponto fixo lá, que fecha portas para si próprio, ele estagna. Por isso é muito importante a gente nunca fechar portas, nunca definir nada, né? Isso, isso é aquilo outro. Fechei várias portas para minha vida. E se eu deixar essa porta aberta? Tá, eu aprendi até aqui que isso é isso. Mas será que pode ter mais alguma coisa? Será que pode ter mais coisas que eu possa descobrir sobre isso? Se eu fecho as portas, eu não descubro mais nada. Se eu deixo a porta aberta, vários aprendizados vão chegando para mim. Então, as definições, elas não são interessantes. Definir e fechar não é legal. É sempre legal a gente aprender e entender que quanto mais a gente aprende, mais a gente tem a aprender. Né? Por isso que a inteligência e a fé vão levar a gente a esse crescimento, a essa evolução espiritual. E a inteligência menos a fé levam a gente à estagnação. Fé é uma virtude fundamental, na qual desenvolvemos a força e energia necessárias para suportar as provas e expiações da presente existência. Nos propicia ainda a compreensão da moral de Jesus, base de nossa reforma íntima. A moral de Jesus está baseada no amor. Tudo que a gente faz baseado no amor está dentro da moral de Jesus. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Um planeta que ainda precisa que a gente se concentre no bem, porque o mal está aí, né? Aqui, nesse planeta, o mal sobressai. Mas, se a gente tem fé, a gente ativa as nossas virtudes, a nossa força e a nossa energia. E isso vai ser necessário para a gente poder compreender os processos pelos quais a gente passa. Então, a gente observa, compreende, toma consciência para então, no momento seguinte, a gente entrar na ação.
Jesus fala sobre a fé, e ele fala da seguinte maneira: quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentai-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ou seja, o obsessor, né, esse irmãozinho ignorante que estava obsediando a criança, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram, encontraram Jesus em particular e lhe disseram: por que nós mesmos não pudemos tirar esse obsessor? Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Foi Jesus que falou isso para a gente. Foi Jesus que disse isso para a gente. Se a gente acredita muito, se a gente acredita de verdade, se a gente tem uma fé verdadeira, se a gente acredita de verdade. Uma fé do tamaninho de um grão de mostarda, que nem está ali no dedo do moço ali. A gente pode mover montanhas. Mas a gente titubeia nessa fé. A gente fica balançando nessa fé. A gente não tem firmeza nessa fé. A gente está lá, né, fazendo as nossas orações, pedindo, agradecendo, fazendo. Só que chega uma hora que você fala: será? E aí já era. E aí você já deu aquela balançada e já afundou. A gente precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Só isso que Jesus pediu para a gente aqui na Terra. Porque se a gente tem do tamanho de um grão de mostarda, daqui a pouco a gente vai fazendo ela crescer, ela crescer, ela crescer, e ela ser só ela. E a gente vai estar em Cristo, e Cristo vai estar na gente. Porque aí a gente vai trazer o Cristo para dentro da gente, que é onde está o reino de Deus. Quando a gente acredita verdadeiramente que é possível, tudo é possível. Nós somos filhos do Criador, herdeiros do universo. Tudo é possível para a gente. Tudo. A gente só não pode ter medo. Porque o medo é o contrário da fé. Se você acredita, você acredita. Você tem firmeza naquilo que você acredita. Se você tem medo, você balança. E aí, você deixou de ter fé. Então, o medo, né, como instinto de sobrevivência, tudo bem, mas o medo, ele sempre vai travar a fé. Se a gente tem fé de verdade, a gente não vai ter medo. A gente não vai ter medo de enfrentar um obstáculo, a gente não vai ter medo de passar por uma pedra, a gente não vai ter medo de transformar as pedras em caminhos. A gente não vai ter medo de estar em frente a um aprendizado e fazer com que estar em frente a uma dificuldade, fazer com que essa dificuldade se transforme em aprendizado para a nossa vida. Todas as oportunidades são aprendizado. Todas. Absolutamente todas. Todas. Por mais estranhas que elas pareçam ser, por mais erradas dentro das concepções de certo e errado que existem na Terra, vamos relativizar o que é certo, o que é errado. O amor é certo. Só isso que a gente precisa saber. O amor. E tudo que a gente faz por amor é certo. Não é por obsessão. Obsessão é diferente de amor. Amor é aquele que doa e que quer ver o outro feliz também. O amor, ele é caridoso. O amor abre mão. O amor sabe na hora de soltar. O amor não quer que fique. Então, vamos desconfundir também essa questão aí de amor, né? E de obsessão por alguém, por um filho, por um marido, por um pai, por uma mãe. O amor liberta, não prende, nunca. Ele sempre liberta. Então, o amor que Jesus veio trazer para a gente, esse amor ágape, esse amor grandioso, esse é libertação.
O que faz a fé? É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé que é vacilante provoca incerteza, hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Então a gente volta naquela questão da energia, né? Quando a gente está vibrando no amor, quando a gente está vibrando em Deus, quando a gente está vibrando em Jesus, quando a gente está vibrando na espiritualidade superior, quando a gente está vibrando na fé, no acreditar, a nossa vibração está aqui em cima. Então não tem ninguém, nenhum ser encarnado ou desencarnado que possa desequilibrar isso na gente, que possa romper essa nossa fé. Mas se a gente está vacilante, a gente está na incerteza, se o medo pega a gente, se a gente fica lá, será? A gente deixa as nossas barreiras energéticas caírem e a gente entra nas vibrações desses espíritos que também hesitam, que também são incertos, que também têm medo. E eles vão contribuir para isso. E isso eu estou falando de... Os obsessores podem ser encarnados ou desencarnados. Não tem essa coisa de obsessor ser só desencarnado, não. Pode ser encarnado ou desencarnado. Então, assim, é muito importante a gente ter essa perseverança. Jesus falou, né? A fé é perseverança. A fé é energia. Tudo ao nosso redor é energia. A gente está num planeta dentro do universo. O universo vibra no fluido cósmico universal, que é energia. Nós somos energia. E a gente precisa manter a energia dentro da positividade, dentro da linha do amor, para que a gente possa, então, receber inspirações dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos da guarda, da espiritualidade superior, né? E caminhar sempre por esse caminho mais assertivo, que é o caminho do amor. Com o conceito de fé segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-lo, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Num como noutro caso, ela leva a realizar grandes coisas. Então, a fé é essa confiança inabalável que a gente tem nos nossos processos, nos nossos princípios. Se em algum momento a gente perceber que o que a gente está fazendo não está muito interessante, que a gente pode mudar de rota, vamos mudar, vamos ser metamorfose, vamos sempre buscar o melhor para a gente, mas sempre confiando que a gente vai ser buscador e que a gente vai atingir aquele objetivo mais assertivo na nossa vida, porque se a gente seguir o caminho de Jesus, que é o amor, não tem como errar. Características da fé sincera. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas. Tem a certeza de atingir o objetivo. Então, a fé sincera e verdadeira, ela não é ansiosa. Olha só, o nosso mundo, né, o nosso planeta, o planeta que nos recebeu aqui, né, com todo carinho, com todo amor, com todo o seu fluido cósmico, ele está cheio de ansiedade. Ele está cheio de vamos fazer para ontem. E o que o Evangelho fala para a gente? A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque se apoia na inteligência e na compreensão das coisas. Jesus disse, o mundo é dos mansos. Ser manso não significa ser bobo. Ser manso não significa não ver as coisas com clareza. Ser manso não significa
Não lutar por aquilo que você acha certo. Ser manso é saber fazer isso com calma, com paciência, sabendo a hora de agir, sem deixar a ansiedade tomar conta da gente. Quando a gente deixa a ansiedade tomar conta também, a gente deixa as nossas barreiras aí, né, de energia caírem. Então a gente precisa trabalhar essa mansidão, essa calma, né? Se inspirando no próprio Jesus, se inspirando em Chico Xavier, se inspirando em Gandhi, se inspirando em Madre Teresa de Calcutá. Calmos. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. Isso pode culminar naquele terrorismo praticado segundo aqueles que dizem ter fé. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova da fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, existem muitas maneiras da gente alcançar os nossos objetivos. Existem muitas maneiras da gente mostrar para as pessoas aquilo que a gente pensa. Às vezes não são palavras que vão mostrar. Muitas vezes são atitudes. E atitudes da calma, por exemplo, da benevolência, do centrar-se, do transportar energia positiva para todo lugar que você passa, dar uma palavra de apoio, uma palavra que leve uma edificação para alguém, mesmo que seja uma palavra simples, um sorriso. Não violência. Fé não é presunção. Isso é muito importante a gente entender, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem a fé com presunção. Ah, eu tenho fé, Deus vai me ajudar, porque eu mereço, porque eu sou bom, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e porque eu faço tudo isso. Aí você já está começando a cobrar de Deus algo que é sua obrigação fazer. Se a gente quer ser bom, se a gente quer melhorar, se a gente quer... Bom só Deus, né? A gente aqui está só aprendendo o caminho. E a gente tem que aprender mesmo, porque Jesus disse para a gente, sede perfeitos. Não somos, mas estamos na busca. Mas a gente só vai alcançar isso na humildade, na confiança em Deus. É preciso não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que simples instrumentos da vontade de Deus, nada pode sem ele. Nós somos instrumentos. Nós estamos a serviço. Né? No início aqui do nossa reflexão, eu falei, vamos nos colocar a serviço do Criador, a serviço daquilo que a gente pode trazer de bom, que a espiritualidade divina pode trazer de bom através de nós. Ele e é por isso que os bons espíritos o ajudam. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são impostos. Uma coisa muito importante da gente refletir também é sobre essa questão do castigo, né? A imposição de castigos ela é feita por nós mesmas a nós mesmos. Porque se a gente entende que nós somos seres caminhantes, buscadores dentro da Terra, que somos seres em aprendizado, nós vamos entender que a gente vai errar e acertar. E o errar e acertar também é muito relativo, depende muito do que o coração da gente fala. Porque às vezes eu cometo um ato que outra pessoa acha aquilo um absurdo, e para mim aquilo foi o mais certo naquele momento. Era o que eu tinha para dar naquele momento, era o que eu precisava receber naquele momento para algum aprendizado. Então a gente não precisa julgar ninguém. As pessoas passam por situações, talvez a gente já tenha passado por elas e nem lembra mais. Às vezes foi em outra existência. E hoje a gente passa por situações que o outro está julgando também. O grande câncer da humanidade hoje é o julgamento. É olhar para o outro e falar, nossa, olha como fulano... Não, fulano está no momento dele. Fulano precisa daquilo ali, para de repente ele ter mais fé, para de repente ele encontrar o caminho ainda melhor. E de repente ele vai dar um salto na evolução com aquilo ali, que vai ser fenomenal. Às vezes aquilo ali é uma missão que ele tem para poder mostrar alguma coisa para alguém. Não era nem para ele. Então, gente, não vamos julgar.
Vamos parar com isso. Desde pequenininha a gente é acostumado a julgar. Nossa própria educação, ela julga. Menina não pode fazer isso, menino não pode fazer aquilo, se comporta como uma menina, se comporta assim, vão colocando preceitos, conceitos, padrões na nossa cabeça que muitas vezes não fazem sentido nenhum. Muitas vezes, se a gente fosse mais livre, a gente ia compreender coisas simples de uma maneira muito mais simples. Mas são colocados padrões, conceitos, preconceitos, crenças que vão limitando o nosso ângulo de visão. Por isso, nunca defina. Sempre deixa aberto. Mesmo que você chegue a uma definição, você pensa, o que mais pode ter disso aqui que eu não sei? O que pode ter de melhor nisso aqui? O que pode melhorar nisso aqui? O que pode melhorar minha visão nisso? Nunca fecha, sempre deixa aberto. Porque aí o universo, o Criador, a espiritualidade divina vai trazendo para a gente mais e mais respostas. E a gente vai ficando cada vez mais sábio. E a gente vai então tendo cada vez mais fé. O poder da fé, ação da vontade. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irreversível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos da lei natural, do passe. Tal o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, assim, nós, através da imposição de mãos, através de uma oração, através de uma palavra amiga, a gente pode curar. A gente pode ajudar aquela pessoa no caminho da cura. Se a gente tem fé, a gente pode fazer isso. A gente, quando impõe as mãos para dar um passe, por exemplo, a gente tem a ajuda do nosso mentor. Ele está aqui atrás também te contribuindo com você para que aquela energia possa circular. A gente não precisa doar a nossa energia na hora do passe. A gente só precisa fazer a energia circular. A gente puxa o fluido cósmico, a gente puxa o ectoplasma e a gente vai fazendo isso circular. Por isso, a gente pode sair no passe muito renovado. A gente pode sair do passe muito melhor do que a gente entrou. Aquele objeto, aquela ferramenta do passe, né, o médium passista, ele também está recebendo ali muita benevolência, muito amor. Ele também está recebendo energia renovada, ele não está doando a dele. Ele está fazendo a energia circular. E isso é lindo. Isso é lindo. E essa questão do passe, ele não tem só dentro do centro espírita, né? A gente tem essa clareza disso. Mas nas outras igrejas, de outras religiões, eles também fazem imposição de mãos. As mãos têm mini chakras. E esses mini chakras têm energia. E eles fazem o fluido cósmico universal girar. Existem várias terapias alternativas, terapias holísticas, terapias integrativas, que trabalham também com essa questão do fluxo das mãos, da imposição de mãos. Então, não importa a fé, né? Não importa a religião que a pessoa está, não importa. O que importa é aquele objetivo de ter fé para poder trazer aquela benfeitoria para aquela pessoa que está precisando. É isso que importa. Fé e razão. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser racionalizada ou cega. A fé cega nada examina, aceita tudo sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. É aquela fé fanática, né? Que só vê uma coisa e não questiona outras. Por isso que eu falei, define, fecha, fecha,
fecha todas as portas. Não deixa aberto para novas possibilidades, para coisas novas que podem chegar. O próprio Kardec disse, minha obra não está acabada. Se mais alguma coisa chegar e se provar verdadeira, a gente está aí aberto para que isso seja agregado ao Espiritismo. Deixa a porta aberta. Pode chegar mais coisas. A fé raciocinada, baseada na verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Essa é a fé verdadeira, que sempre fica com as portas abertas para poder compreender coisas novas que podem chegar até nós, né? É isso que é importante a gente pensar sempre. Deixa as portas abertas, não define, fica na pergunta, deixa aberto para que as coisas possam, então, vir até nós. Mais coisas possam ser elucidadas para nós. Sem a gente querer definir tudo, a gente tem essa mania de querer definir aqui na Terra. Né? Vamos definir isso como isso, isso como isso, isso. Não. Tá bom, até aqui a gente entendeu isso. O que mais tem para entender? Sem fechar. Quem pode ter fé? Ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E se a buscarem, sinceramente, não deixarão de achá-la. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inato. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Então, vamos lembrar, né? A gente assistiu o filme sobre a vida de Chico Xavier, e desde pequenininho ele já tinha uma clareza das coisas muito grande. E muitas pessoas diziam que ele tinha o diabo no corpo, né? Ele nasceu numa época e numa cidade muito católica, e as pessoas acreditavam só numa coisa: fecharam. Não deixaram aberto para o novo. E o que ele trouxe para a cidade, e o que ele trouxe para o Brasil, o que ele levou para o mundo? A novidade. Aquilo que deixou aberto, aquilo que estava lá. E ele deixou aberto para a gente descobrir novas coisas. Nada se fecha. O universo é infinito. O nosso aprendizado é infinito também. Todos podemos ter fé. Basta acreditar, basta buscar, basta querer. No Chico era inato, né? Em muitas pessoas a fé é inata. É algo que já nasce com ela, é nato dela. Agora, em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram. Sinal não menos evidente das naturezas refratárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará e, se não ficar concluída nessa existência, ficará em outras. A gente tem a eternidade para aprender, né? E a gente pode escolher aprender mais rápido ou mais devagar, a escolha é sempre nossa. A gente pode escolher ficar na frente de um obstáculo parado, ou superar esse obstáculo e caminhar. A gente pode escolher acreditar, ter fé, compreender que o mundo é muito mais do que isso que apresenta para a gente, ou achar que está tudo aqui e está tudo bem. A escolha é sempre nossa. E isso vai interferir diretamente na nossa evolução. Bases da fé: inteligência, compreensão, raciocínio e livre-arbítrio. Então, por isso que eu sempre falo daqueles passinhos: observa, compreende, toma consciência e age. Assim, a gente está trabalhando com inteligência, com raciocínio, a gente está compreendendo para tomar consciência e a gente vai agir a partir do nosso livre-arbítrio. Base da fé: inteligência e razão. A fé necessita de uma base.
base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. E sempre lembrando da porta aberta. Mesmo que eu tenha compreendido isso, até aqui eu tenho mais para compreender. Senão a gente não estava aqui na Terra. Senão a gente já era um anjo. Então a gente tem sempre mais para compreender, sempre mais. Então sempre deixa as portas abertas para a compreensão do que tem além. Jesus disse: a árvore que produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos não é má. Assim, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Não se colhem figos dos espinhos e nem cachos de uva dos abrolhos. O homem de bem tira coisas boas do seu coração. E o homem, eu não gosto de falar mal, né? O homem ainda ignorante tira as coisas ruins do seu coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. E é isso, né, pessoal? A gente tem, assim, sem julgamento, mas a gente reconhece as pessoas através disso. E se a gente reconhece uma pessoa que ainda não conhece o bem, que ainda vive no mal, a gente não tem que ter preconceito contra ela. A gente tem que fazer uma oração por ela. A gente viu bem aí dentro das obras de André Luiz o quanto a oração é poderosa, né? E o quanto ela chega para a pessoa uma hora ou outra. A partir do momento que a pessoa esteja com o coração aberto, aquela oração vai chegar lá e vai tocar o coração. Então é muito importante a gente tirar da gente o julgamento e o preconceito. Isso afasta a gente da fé. Afasta muito a gente da fé. A gente precisa olhar sempre com benevolência para o outro, mesmo que ele ainda esteja no mal. Nós estamos na Terra, mas nós somos espíritos. E o que a gente é a nossa essência. Como nós estamos, é a passagem. A gente precisa compreender isso também. A gente pode escolher compreender isso também. Nós estamos passando por alguma coisa, mas nós somos a nossa essência. E o que a gente precisa aprimorar no nosso dia a dia é a nossa essência. Que tipo de árvores temos sido? Frutífera, frondosa ou seca? Ou será que em cada ocasião nós somos uma árvore diferente? Para cada questão da vida nós somos uma árvore diferente. A gente precisa pensar o que nós estamos sendo. O orar e vigiar é para nós mesmos. Nós precisamos orar e vigiar a nós mesmos. Sobre os outros nós não temos nada, nenhuma responsabilidade. Mas sobre nós temos. E é só a nós mesmos que nós podemos modificar. Então, no processo da vida, a gente pode ir se modificando, se modificando, se modificando, até ser sempre uma árvore frutífera, até ser sempre uma árvore frondosa e deixar de ser uma árvore seca. Para tudo. A fé proveitosa. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, a gente tem aí esse tripé: esperança, fé, caridade. Esperança, fé, caridade. E a gente pode ler caridade como amor.
Diferença entre fé e crença. A crença em Deus é a crença no eu, no egoísmo, no vazio, na tristeza, na depressão. A fé em Deus é o eu e o próximo, a caridade, o amor, o sentido, a alegria de viver. Então, a gente precisa ter fé. Independente da religião que a gente esteja, a gente precisa ter fé e praticar o não julgamento e o não preconceito. Sempre. Jesus nos falou sobre o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele veio trazer para a gente o grande ensinamento do amor. E é nesse amor que a gente precisa se pautar. Então, fé, amor, obras, trabalho. Fé como deve ser? Ouvir a moral de Deus, que é o amor, a moral de Jesus, que é o amor, confiar na palavra, que é a fé, agir, pôr em prática, que são as obras da caridade. Fé, falta de fé segundo Jesus. E aí, né, a gente vai lembrar daquela passagem de Pedro, né? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Fé. Ele acreditou que Jesus ia conduzi-lo por ali. Ele acreditou que ele poderia fazer aquilo porque Jesus o conduzia. Mas sentindo forte vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me! Então, quando a gente fica lá na hesitação, no medo, quando a gente pensa: nossa, agora não vai dar certo porque eu não sou capaz, a gente afunda. Quando a gente pensa: eu sou capaz porque eu sigo aquilo que o Cristo veio trazer para mim, a lei do amor, a gente sobe nas águas. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidamos? Por que duvidamos? Fé é perseverança sempre. É perseverança sempre. Por mais que as coisas sejam difíceis, a gente precisa perseverar na fé, acreditar. Nós somos filhos do Criador, herdeiros do universo. Somos criados simples e ignorantes, mas somos únicos e irrepetíveis. Não tem ninguém no mundo igual a gente. Ninguém. No universo igual a gente. E olha só a diversidade que tem. Porque as escolhas de cada um fazem quem somos. As escolhas de cada um levam a gente até onde a gente está. E vão levar a gente para onde a gente vai. As nossas escolhas. E se a gente fizesse as nossas escolhas baseadas no amor e no acreditar, a gente chega longe. A gente toma uma linha reta, como Jesus fez, no caminho da evolução. Era isso, pessoal, que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês alguma coisa interessante, que eu tenha conseguido atingir o coração de vocês de alguma forma. Eu agradeço a presença de todos vocês, muita gratidão por vocês estarem aqui junto comigo, né, para a gente poder trabalhar essa passagem tão linda que a fé pode mover montanhas, e pode. Nós podemos muito mais do que nós acreditamos que podemos. E Jesus que disse isso para a gente. A gente pode ir muito mais longe do que a gente acredita que a gente pode. E foi Jesus que disse isso para a gente. Se a gente tiver fé do tamanho de um grãozinho de ervilha, a gente pode mover montanhas. Será que a gente está sendo homem de pouca fé? Vou deixar esse pensamento para vocês. Gratidão a todos. Até o nosso curso quinta-feira. Beijo com o coração de todos.